Quarteto Fantástico Primeiros Passos iniciou com o pé direito no universo cinematográfico da Marvel, glória a Deus. E hoje a gente vai trocar uma ideia com bastante spoiler o que eu senti vendo esse filme. Rapaziada, é o seguinte, eu vou começar falando um pouquinho sobre quão difícil é adaptar a história do Quarteto Fantástico para o cinema. Dentro da questão cinematográfica, adaptar todos esses poderes para o cinema é muito difícil. E a gente vê essa complicação desde os primeiros filmes que a gente tem na Marvel. Até mesmo o Quarteto Fantástico que foi perdido, aquele lá de trás. Então assim, eu não tô passando pano pra Marvel, mas eu queria contextualizar vocês porque de fato trazer todos esses poderes para o universo cinematográfico sempre foi uma dificuldade para Marvel. E principalmente os poderes do Reed. O poder de esticar o corpo da pessoa é sempre muito complicado transformar em VFX, porque existe sempre aquele paralelo da naturalidade de deixar tudo muito mais fluido e de deixar bizarro, como a gente acompanhou lá em 2005. Mas assim, hoje a gente olha como uma tosqueira, mas naquela época era lindo. Só que, de fato, existia uma dificuldade de renderização, de processos dentro da pós-produção. Inclusive, eu acho que um acerto muito grande que fizeram nesse filme foi os poderes da Sue. Eu gostei de como interpretaram todo o enredo dela, da personagem em si também, mas principalmente os poderes. Eu acho que o CGI deu muito certo nesse aspecto. Em questão de CGI, então, tá incrível? Não tá, mas tá bom. É um filme que você consegue assistir do começo ao fim sem se preocupar tanto com a questão do CGI como a Marvel já errou outras vezes. Porém, você pode sim notar algum estranhamento, principalmente no Franklin Richards. Eu particularmente fiquei deveras incomodado com aquele bebê em CGI, às vezes ficava meio bizarro. Mas assim, quando a gente fala de Galactus, meu amigo... Bom, como eu falei no último vídeo, inclusive se você não assistiu a análise sem spoiler, eu vou deixar o link por aqui. Vai lá, dá uma força pro canal, assiste esse vídeo, mas calma, assiste esse daqui, na moralzinha, depois vai lá dar essa força. Mas como eu falei no outro vídeo, o Galactus, mano, é uma situação à parte. Meu sonho sempre foi ver o Galactus da forma que eu vi ali no cinema. Aquele é o Galactus, o senso de urgência que aquele personagem traz pra tela é incrível desde a primeira aparição dele. Inclusive, eu já vou trazer um ponto aqui da Surfista Prateada. Eu sei que teve muita gente que reclamou por ser a Shalla-Bal, esse arco da Surfista com o Galactus deu muito certo. Eles têm muito entrosamento durante o filme. Você consegue sentir o peso para a história, desde o momento que ela aparece até o final do filme. Então assim, pra você que reclamou, cara, vai com a mente aberta assistir o filme. Pra esse filme deu muito certo. O match deles dois em cena, principalmente no momento da conversa entre o Galactus e o Quarteto Fantástico, você sente uma tensão desde que eles chegam na nave do Galactus. Então assim, toda a construção narrativa do filme ele foi muito bem elaborado, principalmente pela estética que foi abordada. Como eu falei no vídeo sem spoiler, o filme ele faz questão de adaptar a gente nesse universo retrofuturístico. Toda a estética, por mais que seja retrofuturístico e tal, você consegue perceber a sua particularidade. É uma coisa que a gente vê muito nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Aquela presença, aquela força, por mais que seja muito doida todas as aventuras do quarteto, de fato você vê uma coisa coesa dentro da tela. Você não vê algo bobo. Eu falei no vídeo sem spoilers que a Marvel poderia ter arriscado muito mais, porém eles não arriscaram. Isso estraga a experiência no filme? De maneira nenhuma, o filme tá bem completo. Você com certeza vai sair de lá extremamente satisfeito. Mas voltando pro Galactus, toda a estrutura do personagem tava ali. Ainda se deu uma narrativa, um objetivo até além do que o Galactus normalmente está acostumado. Lembrando, aquilo que eu falei no começo, é difícil adaptar toda a estrutura do Quarteto Fantástico, principalmente quando a gente fala em um dos maiores vilões da Marvel. Então assim, se vocês me perguntam se eu fiquei satisfeito com o Galactus, eu também acho que poderia ter sido mais. Porém, ali, ele entrega o que a Marvel poderia dar pra esse filme. A Marvel, como eu falei, não se arriscou muito. E tá tudo bem. De qualquer forma, ela conseguiu entregar o personagem. Mano, vamos ser sinceros, o Galactus, ele vive com fome. E é isso. Pra quem não entende, pra quem não assiste o quadrinho, mais uma vez, eu não tô passando pano pra Marvel. A Marvel, ela é uma empresa, ela precisa vender. Se ela vende única e exclusivamente pra quem entende de quadrinhos e só pra quem consome quadrinhos, não vai dar certo. Não funciona, a empresa não vai pra frente. Por isso que eles também têm que colocar um filme leve que uma pessoa que não faz ideia de quem é Galactus consiga aproveitar aquela experiência.
foi isso que aconteceu. Eu me senti muito bem representado como alguém que conhece a história. Mas eu também, se fosse uma pessoa que não conhecesse nada, ia curtir muito o filme. Vamos falar um pouquinho agora sobre o quarteto em si. Vamos falar sobre um pouco de cada personagem. Primeiramente, não poderia deixar de falar do meu favorito, pra mim, o Johnny rouba a cena nesse filme. O Joseph Quinn arrasou no papel do Johnny. Eu sei que houveram muitas especulações na internet se o personagem ia mudar. Cara, fica tranquilo, o Johnny, ele continua sendo Johnny, ele continua sendo mulherengo. Inclusive, o fato dele ser mulherengo no filme é o que desdobra a narrativa de todo o filme. E assim, eu já estava ficando incomodado com essas ideias de que o Johnny iria mudar e tudo mais, porque assim, eu entendo o que falaram sobre ele, mas assim, cara, a essência do Johnny nos quadrinhos, o fato dele ser mulherengo, resolve muitos aspectos da narrativa do personagem. Ele vai sendo construído de maneira progressiva, e esse aspecto é uma coisa de amadurecimento pro Johnny ao longo das histórias. Então assim, o fato deles terem mantido o Johnny da forma que eles mantiveram, foi muito bom. Eu também tenho meu apego ao Chris Evans de 2005 no Quarteto Fantástico, mas o Joseph Quinn, esse sim, é o Johnny que eu queria ver na tela do cinema. E falando sobre o Johnny, não tem como não falar sobre Ben Grimm, cara. Sensacional. O Ben e o Johnny funcionam muito bem. O Ben também funciona sozinho, só que o Ben e o Johnny é tão orgânico quando eles aparecem em cena. A dinâmica que eles trazem pro filme é muito boa. A dinâmica como família. Você consegue ver a representação, inclusive falando no geral, você consegue ver todos esses aspectos em cada um, inclusive no Herbie. Então assim, quando a gente vê eles trocando farpas ao mesmo tempo, com aquele humor meio que ácido, sabe? O Ben daquela forma durão, mas assim, ao mesmo tempo tirando o sarro do Johnny também, a gente consegue ver a adaptação dos quadrinhos ali. O Ben também tem a sua profundidade. Uma das coisas que eu falei no vídeo do Superman foi sobre isso. Elenco inchado. Me incomodava muito. Aqui a gente não tem isso. A gente tem, o filme faz questão de deixar a gente nesses ambientes onde a gente consegue acompanhar a rotina deles como heróis, tendo a responsabilidade com a população da Terra, mas também a gente consegue ter essa dualidade e trazer para o dia a dia de como uma família no edifício Baxter. E é muito legal ver toda essa narrativa. Ver o Ben, sendo aquele cara que tá ali na cozinha, cuidando de tudo, é sensacional, cara. É uma assinatura que ele carrega desde os quadrinhos. Então ver isso no cinema foi muito gratificante. Lembra que eu falei? Não é tratar com bobice aquilo ali. Não é bobo. A gente se conecta com o personagem. A Marvel poderia muito bem ter colocado uma piadinha sobre isso, ter ficado bobo na trilha sonora ou algo do tipo, mas eles fizeram questão de colocar isso como uma personalidade do Ben, que ele traz isso das HQs. Se vocês abrirem uma HQ do Quarteto Fantástico, em certas épocas ele cozinhava, ele curtia cozinhar. Então, ver isso faz com que a gente se apegue ao personagem. E mesmo assim, a gente ainda consegue ter a profundidade do Ben. A gente consegue ver ele tendo os dilemas dele. Não é tão aprofundado quanto eu esperei que seria. Como eu falei, a Marvel poderia ter se arriscado mais. Porém, a gente vê todo o drama do personagem no olhar. Em muitos momentos o Ben aparece e ele não precisa dar uma grande fala, dar um grande textão. Mas quando o Ben aparece, a gente vê a gente sabe o que ele tá sentindo. E eu acho que isso foi um acerto muito grande da Marvel nesse filme. A gente consegue se colocar no lugar da família. A gente consegue sentir o que cada um tá sentindo. Sue Storm também foi um assunto muito comentado na internet, porque teve toda aquela dualidade. E sinceramente, velho, eu sei de alguns comentários da internet porque eu acompanhei muito o debate sobre o Quarteto Fantástico. Mas assim, eu gostei da forma que representaram a Sue. Deram uma narrativa pra ela muito boa, cara. Deram um destaque pra ela essencial. Ela é a mãe do grupo, ela é o laço que une todo o grupo. A Vanessa Kirby, ela traz uma profundidade pro personagem. Eu achei isso muito legal. Cara, vamos ser sinceros, só dessa personagem, ela tá no filme e do começo até o fim, ela não falar enquanto ela usa o poder. Tão rápido, eu não aguento por muito tempo. Isso já é uma salvação, velho. Eu não aguentava mais toda a representação de poderes telepáticos ou poderes com controle de energia, de luz. Todas as vezes a pessoa não conseguiu se utilizar do poder. Toda vez a Marvel usava esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles não queriam aprofundar muito o poder, aquela cena e tudo mais. Era difícil de se fazer, como eu falei pra vocês no começo. Então assim, só deles terem colocado isso, dela como uma personagem forte que de fato protege a própria família, isso é sensacional, cara. A cena final dela enfrentando o Galactus foi sensacional.
Infelizmente, hoje em dia, se você acompanhar os trailers que essas empresas lançam, você consegue consumir o filme todo. Mas assim, você vê no cinema é outra parada. Toda a cena dela tentando salvar o filho, dela enfrentando, dela peitando o Galactus de fato. Pô, isso foi sensacional. Acho que poderia ter sido um pouquinho diferente. Eu acho que essa cena final, inclusive, da batalha, poderia ter uma dinâmica um pouquinho mais acelerada. Não acelerada, eu acho que acelerada não é o ponto, mas eu acho que para algumas coisas ficava um pouco engessado. Nada que destrói também a sua experiência dentro do cinema. É muito bom. É só uma opinião um pouquinho mais técnica, vamos dizer assim. Pedro Pascal como Reed Richards. Meu querido Pedro Pascal. Não tem como negar que o Pedro é um ator excelente. O cara entrega muito. Não é à toa que ele tá totalmente saturado. A imagem dele tá totalmente saturada em Hollywood. Pedro Pascal, ele consegue entregar uma profundidade pro personagem que poucas vezes eu senti. Mas assim, esse filme poderia ter dado um pouquinho mais de profundidade pro Reed. Eu acho que faltou isso. Ele foi usado como uma espécie de apoio narrativo para toda a questão do filme. Ele foi um apoio, ele foi de fato um elástico, né, para empurrar o filme para frente. Eu esperava muito mais desse Reed e de fato me assusta um pouco porque ali a gente consegue ter um vislumbre do futuro líder dos Vingadores, em Vingadores Doomsday. Então assim, me preocupa um pouco nesse aspecto, porém, eu tô colocando as minhas cartas na Marvel que ela vai acertar o tom do Reed, ela vai conseguir virar essa chavinha. Inclusive, eu falei no outro vídeo sem spoiler que eu iria comentar com vocês sobre uma percepção que eu tô tendo. Cara, em muitos momentos do filme, eu vejo que tem uma cena que encaixa uma fala e parece que eles estão cortando fala. Por exemplo, quando a surfista prateada tá indo em direção ao Galactus, você vê a cena do Reed, você vê ela vindo em direção a ele. Vendo outros filmes, você consegue ter uma percepção de ter uma frase ali de efeito, ter qualquer tipo de frase, um impacto ali pra dentro de uma fala, mas eles estão cortando, não sei, eu tenho essa fique que eu criei na cabeça que eles estão colocando o texto muito básico. Tá sendo um problema da Marvel também, essa questão deles deixarem tudo muito enxuto, porque assim, eles precisam arriscar, porém eu também entendo que tá sendo muito complicado a aceitação. Antigamente você ia pro cinema ver um filme da Marvel, você ia com uma expectativa alta pro filme ser bom e muito baixa pro filme ser ruim. Hoje é ao contrário, você vai com a expectativa que o filme vai ser ruim. É uma fique que eu criei, tá pessoal? Então assim, eu tô idealizando. Eu acho que eles estão dando uma enxugada em todo o aspecto do filme, porque assim, cara, por favor, reveja, se você já viu, você tá acompanhando aqui essa análise com spoiler, se você já viu, reveja esse filme. Tem momentos, mano, que claramente existe uma fala ali. Ou eles gravaram 2 vezes sem fala, ou eles cortaram mesmo. Porque assim, eu consigo ver um pouco mais de dinâmica, entendeu? Que não foi colocado. E eu já vi em outras produções exatamente a mesma coisa. Eu vi muita gente também comentando sobre as atitudes do Reed no filme. E cara, vamos ser muito sinceros, o Reed, ele é assim, ele é o cara racional, ele é um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel, ele é a pessoa que precisa fazer escolhas difíceis. De fato, o filme ele consegue colocar isso. Inclusive, dentro da trama com a Sul e dentro da narrativa da família, é muito legal acompanhar isso, porque você consegue ser um membro da família. Quando o Reed dá a ideia de usar o próprio filho como isca, ele não deixa explícito. Tanto é que o Johnny e o Ben não conseguem captar um pouco esse plano, porque eles não esperavam isso, eles não queriam nada dessa forma. Só que a Sue, ela já sabia. E a gente consegue entender isso no filme apenas com o olhar. O Reed em nenhum momento externalizou de fato o plano. Só que, assim, a gente que estava assistindo era meio óbvio. Só que a Sue conseguiu entender ele como um casal. E a química deles dois nesse ponto foi bom. Mas eu acho que faltou um pouco, porque assim, eu ainda defendo que o Ben e o Johnny são o casal que de fato rouba a cena durante o filme. Porém, nessa cena em específico, a gente consegue ver eles como um casal. Pô, pra você que tem sua amada, o seu amado, você consegue conversar com ele no olhar. Foi isso que aconteceu nessa parte. E a gente consegue entender porque eles são um casal, a gente tá acompanhando desde o começo ali, então a gente já faz parte daquela família. Outro ponto negativo, ao meu ver, é que a trama, ela tem um desfecho muito óbvio. Na metade do filme você já sabe qual que vai ser o final, você já consegue entender um pouco a narrativa. E como eu falei, eu acho que a Marvel poderia ter arriscado, ela não arriscou, ela fez o feijão com arroz e tá muito bom. Porém, me incomoda um pouco a essa altura do campeonato, sendo o Quarteto Fantástico, todo esse desfecho ter sido da forma que foi. Até porque
muitas pessoas estão falando que o Galactus vai voltar e tal. Rapaziada, assim, eu vou ser muito sincero, eu quero que isso aconteça. Eu quero que o Galactus seja um dos principais vilões do universo cinematográfico da Marvel, mas da forma que tá, eu não sei se isso de fato vai acontecer. Por isso me incomoda o desenvolvimento tão simples que foi. Se ele voltar, muito legal, eu acho que tem uma narrativa muito boa a ser construída a partir disso. Se ele não voltar, pra mim, é um p*** desperdício, porque assim, é um personagem muito foda, é um personagem que dá medo, é um personagem que cria o senso de urgência. A cada momento que ele vai chegando mais perto do planeta, você consegue sentir essa euforia, toda a questão que eles têm como peso de enfrentar esse vilão, de não saber o que vai acontecer, de não estar preparado o suficiente para encarar o Galactus. Inclusive, a cena que ele chega em Nova York, puta merda, muito legal. Eu achei legal, tem muita gente que reclama do fato de um vilão extremamente grande estar sempre em câmera lenta. Cara, se a gente for analisar de forma crítica, eu trabalho com audiovisual, então se eu for pro cinema ficar analisando coisa técnica o tempo todo e não desligar o cérebro para algumas coisas, às vezes não, muitas das vezes em filme de herói, a gente precisa desligar o cérebro e curtir, cara. É isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aparição de Victor Von Doom, né? A gente teve um vislumbre ali na cena pós-crédito, em uma das cenas pós-crédito. E assim, foi um vislumbre rápido, ele interagindo com o Franklin. Mas isso também já dá um pontapé inicial para Vingadores Doomsday. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada quanto a isso, porque foi muito rápido para mim. Então, sei lá, é o Robert Downey Jr., o cara é bom, eu sei disso, eu tenho plena confiança nele, mas assim, é o Victor Von Doom. Eu particularmente sou apaixonado nesse personagem. Eu quero ver como vão adaptar ele nesse universo. Eu tô ansioso. A gente pode criar teorias sobre aquela cena, o que pode acontecer. Por enquanto eu acho que eu vou ficar nisso. Eu gostei um pouco do visual que eu vi. Eu acho que a galera vai muito exigente ver ele por ser o Robert Downey Jr. e também por ser o Victor Von Doom. Então assim, ele já teve o peso de interpretar o Tony Stark. Pra quem não sabe, na época em que o Tony apareceu no cinema, Tony era um personagem totalmente detestável nos quadrinhos. Ele conseguiu fazer a gente se apaixonar por um personagem que era totalmente detestável nos quadrinhos. Então assim, eu acredito demais que o Robert Downey Jr. vai fazer um ótimo trabalho. Porém, eu quero dar minha opinião quando eu ver, de fato. Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, eu vi muita gente na internet comentando, na hora que eu falei sobre a sua, esqueci de falar sobre isso, mas eu vou falar aqui agora. Muita gente na internet vem comentando sobre a atuação da Vanessa Kirby, que faltou mais emoção porque ela tem a mesma cara durante o filme todo. Galera, Vanessa Kirby é muito brava, velho. Ela é uma atriz de um calibre assim gigantesco. Inclusive, em entrevista recente, ela falou que ela estava muito honrada em trabalhar com Robert Downey Jr. no set, que ela tá se esforçando demais. Mesmo grávida, ela voltou pro set de Vingadores Doomsday para regravar certas cenas, então assim, gravar na verdade, desculpa. Então assim, ela tá se dedicando bastante, mas se você quer criticar alguém, não critique a Vanessa, critique a direção do filme, porque assim, intensidade dentro de um filme depende muito da cabeça do diretor. Toda aquela estrutura narrativa, toda a estrutura visual tá na cabeça do diretor, cara. Existe uma etapa de produção que é o storyboard, em que ele desenha tudo bonitinho, toda a equipe desenha o que vai estar acontecendo ali, e ele é que mede toda essa questão de expressão, de atuação. Então a direção, ela tem um peso muito importante nesse tipo de cena. Então assim, imagina, é um faz de conta. Então a pessoa não sabe necessariamente o que ela tá vendo ali. E a Vanessa Kirby, ela é muito braba, ela consegue entregar uma Sue Storm muito boa, cara. Como eu falei no início, ela é sensacional. Todo o peso que ela tem pra história é muito bom. Então assim, se você quer criticar, critique, fique à vontade, mas critique a pessoa certa, não taque hate na Vanessa Kirby de graça. Quem dá intensidade para um ator em uma cena é o diretor, então critique o diretor. Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise com spoiler de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Conta aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, o que você achou, você concorda comigo, você discorda, pode falar, fica à vontade, mas vamos sempre respeitando um ao outro, vamos ficar de boa, pelo amor de Deus. E já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, manda pro teu amigo que curte Quarteto Fantástico, que tem uma opinião diferente, que tem uma opinião igual, mas a gente vai discutindo aqui nos comentários sobre isso. Siga as redes sociais do canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!